na última reunião, essa é a nossa quinta, né? Reunião? Quinta. Na última reunião nós falamos do princípio básico chamado espírito. Aí nós analisamos a partir da questão 76 a definição sobre espírito, fizemos uma pequena digressão falando do princípio inteligente, lá da questão 23, fizemos uma rápida passagem sobre os princípios gerais do universo, da questão 27, né? E aí fomos falar dos seres inteligentes da criação, lá na questão 76, e seguimos nessas questões até a questão 83, se não me engano, quando nós falamos da criação dos espíritos, características dessa criação, do mistério da criação. Então foi isso que nós conversamos na última reunião, correto? Como resumo, é isso? Então legal. Aí hoje nós vamos continuar falando sobre a questão da realidade espiritual, então nós vamos conversar um pouco sobre esse item do Livro dos Espíritos, mundo normal e primitivo, natural e primitivo, mundo espiritual, mundo material, e aí vamos também conversar sobre a evolução do espírito. Nós vamos saltar hoje da questão 100 à questão 113, porque fala da escala espírita, da escala espiritual, porque essa o Leonardo vai trabalhar na próxima reunião, na terça-feira que vem. Na terça-feira o Léo é que vai conduzir o estudo. Então ele vai trabalhar a escala espiritual, naquelas 10 classes, 3 classes, 10 categorias dos espíritos, né? Então nós vamos trabalhar hoje sobre a evolução espiritual, baseados ali na questão 114 até provavelmente 122, que a gente deve conversar um pouco hoje sobre isso também, certo? E assim nós vamos fechando gradativamente o item espírito. Depois nós vamos estudar a influência dos espíritos no nosso dia a dia, estudar a questão do retorno ao mundo espiritual, estudar a vinda para o mundo material. Então isso tudo faz parte do princípio fundamental chamado espírito. Então o que é os mundos, a relação entre os mundos, as influências espirituais, a escala espírita, o aspecto evolutivo, o ato encarnatório e o ato desencarnatório. Então isso é que vai compor o nosso princípio chamado espírito, tá certo? Então eu creio que nós vamos ficar mais hoje e talvez 2 ainda terças-feiras com o conteúdo do princípio chamado espírito, né? Tá certo? Nós não vamos falar de reencarnação, nós vamos falar de encarnação nesse princípio chamado espírito. Depois a gente vai trabalhar o princípio chamado reencarnação. Nós vamos trabalhar só o ato encarnatório e não reencarnatório ainda, certo? Bom, nessa conversa de hoje, então, nós observamos no mundo dos espíritos, no Livro dos Espíritos, que ali eles trabalham o mundo espiritual. Mas nós vivemos aqui no mundo material. Nós estamos no planeta Terra, estamos na vida corpórea. Então, isso também não passou de forma despercebida por Kardec, que também questionou esse aspecto desses 2 mundos. Porque o que nós temos na nossa realidade são esses 2 mundos. Nós temos diversos orbes, mas em termos filosóficos, nós só temos 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Não há um terceiro mundo. Ou nós estamos no mundo espiritual enquanto espíritos desencarnados, por óbvio, ou nós estamos no mundo material encarnado. Não interessa em que nível evolutivo do mundo, em que nível evolutivo de planeta, de orbe, porque um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, que nós vamos depois, no momento também apropriado, conversar sobre isso, sobre a pluralidade dos mundos habitados. E, por óbvio, a pluralidade dos mundos, nós temos também uma caracterização dos mundos que são mais evoluídos, menos evoluídos.
mas todos eles estão na escala filosófica do mundo material. Não é um mundo espiritual. Por mais sutil que seja a matéria, por menos densa que seja a matéria em um determinado orbe, é parte do mundo material, é parte da encarnação. Mas é bom que a gente contextualize que quando se trata dessas questões de mundo material, mundo espiritual, escala evolutiva, estamos com um critério analítico caracterizado em um mundo de provas e expiações. Então, em outros mundos celestiais, mundos felizes, nós, por óbvio, temos outras caracterizações que não ainda aplicamos à realidade desse mundo que nós vivemos, que é o mundo de provas e expiações, que é o que a gente observa quando lê o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala traz ali um estudo sobre a caracterização evolutiva dos mundos. O mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, o mundo feliz, e um certo acréscimo, o mundo celestial. O mundo de provas e expiações, o mundo primitivo, uma inexistência de valores conscienciais. É o mundo onde o princípio espiritual se elabora. O mundo de provas e expiações, já com a consciência estabelecida, já com a identidade estabelecida, caracteriza-se por uma predominância do mal. O mundo de regeneração, pela coexistência do mal e do bem, coexistência em níveis semelhantes, forças novas, forças velhas, forças de transformação, forças de conservação. O mundo feliz, ou os mundos felizes, se caracterizam pela predominância do bem. É como se houvesse uma inversão em relação ao mundo de provas e expiações. Então, há uma predominância do bem. Para a gente entender essa ideia de predominância do bem, predominância do mal, é bom que nós olhemos a questão 932 do Livro dos Espíritos, porque lá tem uma pergunta muito interessante que caracteriza bem esse mundo de provas e expiações. Lá se pergunta por que no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência. Ou seja, por que gente má influencia gente boa e gente boa não influencia gente má? Eu me lembro até das conversas de mãe, né? Que, pelo menos na minha época de infância, a minha mãe tinha, já faz muito tempo isso, né? A minha mãe dizia assim: olha, cuidado, né? Com as companhias que você tem, né? Porque a gente acaba sendo influenciado pelas companhias. Tá, por que só é influenciado pelas companhias ruins? Por que as companhias boas não são chamadas assim: olha, anda com gente ruim que você vai influenciá-los para o bem? É só o contrário, não anda com gente ruim que você vai ser influenciado para o mal. E é isso que Kardec perguntou nessa questão 932. Por que os maus frequentemente sobrepujam os bons em influência? E eles responderam: pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, dominarão. Então veja, o que caracteriza o mundo de provas e expiações, essa predominância do mal, tem essa astúcia do mal, essa audácia do mal. E acaba que o bem, o bom, confunde algumas vezes a bondade com timidez. Então eles respondem: os bons são tímidos. E deixam lá uma observação: mas quando estes, os bons, quiserem, dominarão. Esse aspecto dos bons dominarem, ou seja, sobrepujância do bem, já estaria lá no mundo feliz. É uma inversão. Talvez no mundo feliz as mães dirão: ande com as pessoas ruins que vocês vão influenciá-las para o bem. Talvez seja assim o ditado, mas por hora, no mundo de prova e expiação, o ditado está assim: cuidado com as companhias, você pode ir para o mau caminho, né? No mundo
espiritual, no mundo feliz, talvez seja o contrário. Olhe bem as companhias que você pode ir para um bom caminho. Então, por isso que no mundo de provas e expiações, nós temos aparentemente leis coercitivas, leis naturais. Nós trabalhamos muito com a evitação do mal. Ainda não trabalhamos muito com a ideia da propensão à prática do bem. Nós trabalhamos com a ideia de evitação do mal, como se não fazer o mal, ou se não fizermos o mal, já estaríamos muito bons. Nós nos contentamos em não fazer o mal, que passa a ser uma virtude. Na verdade, não fazer o mal é uma inatividade, eu não estou agindo, não há uma ação comissiva, há uma omissão de não fazer, você acaba não fazendo o mal. Mas se nós pensarmos bem, deveríamos fazer o bem. Então, isso é que vai caracterizando esse mundo de prova e expiação. A bondade quase que significa não maldade, em vez de significar aplicabilidade do bem. Mas para nós a bondade, não ser mal já é bondade. Na verdade, não praticar o mal, melhor dizendo, não praticar o mal já é uma bondade, quando na verdade praticar o bem seria a bondade. Mas como estamos mais rasos ainda, quase que instintos ainda mais próximos à irracionalidade do que à racionalidade, a gente trabalha então com essa característica. Então tudo que se fala aqui no Livro dos Espíritos, nesses princípios básicos, temos por referência, a partir das próprias perguntas, o mundo de provas e expiações. Porque quem está perguntando também está na cultura espiritual do mundo de provas e expiações. Então, por isso é que gradativamente novos conhecimentos vão surgindo, ou vão aparecendo, ou vão sendo desvelados, à medida que a gente vai caminhando também numa escala evolutiva. Nós vamos ver isso aqui entre propensão ao bem e ao mal, a partir dessa questão 114, para a gente entender essas influências, como é que de certa forma chamam a atenção. E Kardec, então, ele começa a questionar aos espíritos sobre esses dois mundos. O mundo material, que é o mundo sensível, aquele mundo que Platão chamava de doxa, o mundo das sensações, e o mundo espiritual, que de certa forma seria no pensamento platônico o mundo da episteme, o mundo do conhecimento. Então seria o mundo das ideias, na ideia platônica, o mundo das ideias, o mundo dos sentidos, episteme, doxa. O que seria na ideia de Santo Agostinho, cidade de Deus, cidade dos homens, quando ele escreve, inclusive, o livro Cidade de Deus, que na verdade é um mundo espiritual e um mundo onde tem-se uma vivência material. Não vamos falar mundo material no sentido que somos matéria, somos espíritos, por falta de uma palavra melhor, incorpóreos, e habitamos um corpo numa estrutura que nós chamamos material. Então Kardec faz uma pergunta aos espíritos, a 84, eles perguntam: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, ou seja, fora do mundo material? E eles respondem: sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então existe um mundo dos espíritos. Nós não somos seres terrenos, naturalmente terrenos, ou terráqueos, por assim dizer, ou terrícolas, se assim quiserem. Nós somos seres espirituais. O nosso mundo é o mundo espiritual, mas estamos no mundo material, estamos habitando um corpo, estamos relacionando-nos com os elementos materiais, mas a nossa essência espiritual nos coloca no mundo espiritual, é o mundo das inteligências incorpóreas. Então, em termos genéricos é assim. Em termos didáticos, apenas didáticos, no Livro dos Espíritos,
inteligências incorpóreas, ou seja, os desencarnados estão no mundo espiritual. Os encarnados somos seres do mundo espiritual que estamos no mundo material. E ele pergunta na questão seguinte: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Qual dos dois, então, é o principal? Essa pergunta ela é interessante, não é uma pergunta só retórica, não é uma pergunta só teórica, digamos que, por definição, marque ali o X, porque a resposta vai indicar para nós qual deve ser o nosso campo de percepção, qual deve ser o nosso campo de ação, qual deve ser o nosso campo de principal envolvimento, qual deve ser o tipo de postura que nós deveríamos ter. Porque se ele disser o mundo material é o mundo principal, quer dizer então que nós temos que valorizar os elementos materiais. Se ele disser que o mundo espiritual é o principal, nós então precisamos dar valor maior às questões espirituais. Então é importante essa resposta, porque ela vai determinar um elemento ético, uma forma de conduta. Como eu me conduzo aqui dentro? Com os olhos daquilo que for principal. Se o mundo material for principal, meus olhos são materiais, ou seja, tudo vai se limitar, todas as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas escolhas estarão marcadas dentro de um critério, de um interregno, de um espaço de tempo, melhor dizendo, nascimento-morte, vejo tudo. Se o mundo espiritual é o principal, então o meu campo de visão já vai aquém do berço, além do túmulo. Então é importante essa definição, ela não é só uma pergunta teórica, uma pergunta para saber qual dos dois é principal, numa disputa. Não. E eles respondem, o espiritual. Veja, o mundo espiritual, porque ele pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, por que o mundo material não é o mundo principal? Porque ele é circunstancial, ele tem uma existência cronometrada. Ele, o mundo material, passa pelos elementos da lei da matéria, e um dos elementos da lei da matéria, a mutabilidade. O mundo vai se modificando, se transformando. Ele tem idade. Se pegamos uma estrela, ela tem idade, ela tem de uma supernova a uma anã branca, uma estrela de mais forte capacidade de exalar energia, a uma que já se apagou, vamos dizer assim, a anã branca. Veja, tem começo e fim, tem limitação, então ele tem existência limitada. Agora, quando fala do mundo espiritual, ele se confunde com a própria eternidade de Deus. Não é que o mundo espiritual seja eterno, mas se o mundo espiritual é o mundo dos espíritos, questão 80 do livro dos espíritos, e Deus jamais deixou de criar espíritos, e Deus é eterno, a realidade espiritual se confunde na própria eternidade. Por isso eles dizem pré-existente, ele já existia antes que o mundo material fosse feito, e sobrevive, ou seja, se o espírito é imortal e ele vive no mundo espiritual, o mundo espiritual tem que sempre existir, ele não pode ter término, porque senão onde habitaríamos nós, os espíritos, que somos imortais? E isso traz para a gente um raciocínio ético. Vamos pensar que raciocínio ético é esse. Se o mundo principal é o mundo espiritual, e nós somos seres espirituais,
quer dizer que a realidade espiritual é o elemento principal da nossa própria existência. É a nossa essência espiritual. Significa que a minha vida, não tendo um fim, tudo que eu fizer reverbera infinitamente. Não quer dizer que termina com uma virada de página de uma encarnação. Não quer dizer que ao acontecer a morte física, aí acabou tudo. Não quer dizer que quando eu reencarno-me, acabou tudo. Não, eu me reencarno começando de novo, a partir do ponto que eu estava. Então, tudo isso muda. Até as preocupações mudam. Apesar de vivermos situações materiais que se realizam na matéria, nós podemos olhar com os olhos um pouco além, um pouco mais, melhor dizendo, indo além das questões só materiais, indo além para os elementos, por exemplo, de apegos. Quantos sofrimentos nós temos porque nos apegamos a circunstâncias, coisas e pessoas. Pessoas se apegam a uma posição social, a um cargo, quer dizer, a uma circunstância, e depois não saem disso. Quando saem, sentem-se retiradas indevidamente. Quantas pessoas se apegam a glórias, a momentos que estavam no auge do reconhecimento público e depois não sabem lidar com a obscuridade em termos de reconhecimento, se apegam à jovialidade do corpo e depois relutam com a própria natureza do corpo caminhando para a senectude, ou seja, o envelhecimento natural do corpo. Quantas pessoas são revoltadas por isso? Isso é circunstância, apego à circunstância. A circunstância juventude, a circunstância maturidade, a circunstância senectude, a circunstância profissional. Então, isso, com olhos espirituais, de que o mundo espiritual é o principal e eu sou um ser espiritual, isso tudo perde efeito. Porque eu continuo sem uma idade que determina limitações físicas, sem uma profissão, porque eu encarno de novo e exerço outra, até mesmo a velhice, porque eu encarno de novo e entro na infância do corpo físico. Veja como a resposta dizendo que o mundo espiritual é o mundo principal, significa que o principal dos nossos olhares tem que ser também o espiritual, o principal. O mundo material passa a ser o acessório desse principal. As pessoas se apegam a coisas, não abrem mão das coisas. Cada coisa para ela é como se fosse um pedaço dela. Roupas ficam empoeirando no armário que não servem, e essas pessoas são incapazes de passar para frente para quem precisa. Porque não, essa roupa aqui é da minha formatura, essa roupa aqui é do meu casamento, tá certo? Tem uns que adoram dar a roupa do casamento, e o casamento acabou antes da roupa, né? Mas vejam, infelizmente, apegam-se a essas questões, apegam-se a pessoas. A coisa que eu falo, apega-se a dinheiro, porque essa é uma coisa danada. Mas vejam, e apegam-se a pessoas, querem construir a felicidade própria em cima de outra pessoa, por apego. Tá certo, temos o amor, mas muitas vezes temos apego. E ainda transferimos para essa outra pessoa a responsabilidade das nossas tristezas. Quando dizemos, mas você me decepcionou, você fez isso comigo, você não correspondeu, Veja, apego. E aí a gente precisa lembrar de uma frase do Cristo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde a polilla e o
onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, ou no céu, melhor dizendo, é singular a frase dele, onde nem a traça e nem a ferrugem nada consomem, e nem ladrões minam e roubam. E aí vem o principal da fala dele: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o meu tesouro é material, o meu coração é material, ou seja, eu fico ligado a sentimentos materiais. Se o meu tesouro é espiritual, o meu coração se liga aos elementos espirituais. Veja a precisão da frase do Cristo: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, toda a minha vida vai estar voltada para aquilo que eu dou o valor principal. E aí então vejamos a precisão da resposta, a importância da resposta. Qual dos dois mundos é o principal? O mundo espiritual, que preexiste e sobreexiste a tudo. Em outras palavras, onde devemos juntar nossos tesouros? No mundo espiritual, nos valores espirituais, e utilizá-los quando na terra, quando encarnados. Nós estamos, de certa forma, para espiritualizar as condutas materiais e não materializar as condutas espirituais. Mas como aqui encarnados, acaba que, pelo véu do esquecimento, nós nos apartamos do nosso passado, nós achamos que esse mundo, então, é o único mundo existente. Mesmo que saibamos do outro mundo, da realidade espiritual, a nossa estrutura de nível de consciência acaba nos colocando com posturas materiais. A gente acaba sendo seres materiais, mais do que seres espirituais que nós somos. Mas fora do ciclo espírita é muito difícil praticar isso, né? Pode ser, Juliano. A gente está inundado do materialismo, né? Então, pode assim, ser. Aqui numa roda espírita a gente está tratando disso. Se a gente, numa roda convencional, vai tratar disso, é difícil. Você está doido, né? É difícil. Você tirou. Então, assim, esse exercício é complexo, né? Assim, a gente fica pensando às vezes que a gente corre o risco de viver um isolamento, assim. Perfeito, perfeito. Aí é que está, Juliano. A justa medida. A gente vê isso no discurso por força de expressão, não, aliás, nem força de expressão, só por ato de expressão. Quando Jesus fala, não vos preocupeis, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, não vos preocupeis pelo que haveis de, no capítulo 7, pelo que haveis de vestir, com o que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Esse discurso, numa lida rápida, pode transparecer uma ideia de alienação. Alienação não, busca os valores espirituais. Mas vamos observar, Jesus diz, não vos preocupeis. O que é uma preocupação? Uma ocupação antes da hora. Aquilo que pode nem acontecer, eu já me desestabilizo. Depois ele diz, com o quê? Com que haveis de comer, vestir, beber. Ou seja, com a nossa sobrevivência, materialidade, perfeito? Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não disse, buscai unicamente o reino de Deus. Buscai primeiro. Significa que vai ter um segundo, um terceiro, um quarto.
o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? A aplicabilidade das questões do reino de Deus. E essas outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? As materiais. Mas é preciso a gente perceber o que é o reino de Deus. O que Jesus foi chamado de reino de Deus? Ele contou as parábolas do reino, que não vamos entrar em detalhes delas. Todas elas falam de interiorização, pesca, semeadura, fermento, pérola, tudo fala de interior. Peixe se pesca dentro da água, semente se planta dentro do suco, fermento age dentro da massa, a pérola se encontra dentro de uma ostra. Todas elas são de interioridade. Como se ele estivesse dizendo, olha, o reino de Deus é interior. Porque ele diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, pescou peixes grandes e pequenos, um homem que semeou a semente, um homem que encontrou a pérola, uma mulher que fez a massa. Então veja, interioridade. E ele mesmo diz, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Em outras traduções, entre vós. Então ele fala que o reino de Deus é o quê? É uma questão interna. E se nós olharmos a questão 621 do Livro dos Espíritos, o que nós temos ali naquela questão? Onde está escrita a lei de Deus? A resposta? Na consciência. Então o que é buscar o reino de Deus primeiro? Buscar a paz de consciência. Buscar o equilíbrio interior. E com equilíbrio interior, você adquire as outras coisas, sem tirar de ninguém. Mas se você fitar nas outras coisas, sem um exame de consciência, você pode ter essas outras coisas, e pode ser que esteja tirando de outras pessoas. Um amigo, lá de Divinópolis, ele era camelô. Trabalhava no camelódromo lá. E um dia eu me encontrei com ele em Arcos, numa CEONG. E aí eu falei, e aí, tudo bem? Como é que está lá o camelódromo? Ele falou, já faz tempo que eu deixei. Eu falei, mas por que você é um bom vendedor? Você vende, sabe conversar, sabe envolver, um bom vendedor mesmo. Ele falou assim, é por isso mesmo que eu sou bom vendedor. Eu falei, mas por que você deixou ser um bom vendedor? Não, porque eu sou tão bom vendedor que eu nunca tinha troco. Eu falei, como assim não tinha troco? Eu falei, não, os preços que a gente punha eram sempre valores que não tinha como pagar com nota cheia. E aí tinha que me dar uma nota com valor maior, né, uma cédula com valor maior, e aí eu acabava conversando a outra pessoa a comprar mais umas coisinhas para arredondar a conta. E ela não ia lá para comprar as outras coisinhas. Então eu estava fazendo com que essas pessoas gastassem mais do que elas deveriam, poderiam ou gostariam. Então não estava certo fazer isso. Então é só você botar preço com condições de serem notas sem troco, ou você devolver o troco. Mas aí eu fugi à regra da turma. E aí como é que ficaria? Eu preferi sair e montar outro tipo de negócio. Aí a gente começa a pensar. Vamos pensar num comerciante do reino de Deus. Ele devolveria troco em bala para alguém? Bala de chupar? Não. Ele devolveria em moedinhas. Porque ele não recebe balas para vender mercadoria dele. Se você pegar aquelas balinhas de troco e na mesma hora falar, eu quero comprar uns negocinhos, então aqui, ó. Ele fala, não, isso é bala, isso é dinheiro. Se ele tem uma consciência, ele diz, está aqui o seu troco, as moedinhas, não vou te dar as balinhas. Por quê? Porque a ética é o produto pela moeda. Agora, eu não tenho a moeda, eu te dou um pouco de produto, pelo preço de venda. Então, eu estou vendendo um produto que alguém não queria comprar. E que se ele for diabético, nem usar vai. E ele não pode usar como moeda. Isso está na regra do reino de Deus, num critério de justo? Não.
Ele está buscando primeiro o reino de Deus? Não. Então, são esses raciocínios que a gente vai desenvolvendo, precisa desenvolver. Que muitas vezes algumas técnicas são técnicas ilusórias, ou técnicas para iludir propositadamente as pessoas. E veja, no nosso meio surgiu o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. E esse código entendeu o quê? Que o consumidor era hipossuficiente na relação com o vendedor. E que precisava colocar algumas regras de respeito ao consumidor, respeito a ele. Regrinhas que não precisariam existir se já estivéssemos com o pensamento de buscar primeiro o reino de Deus. Por exemplo, a regrinha do vício oculto. Estava um defeito, eu não sabia. Quando você comprou também que te vendia, eu não sabia que tinha defeito, agora é risco. Não é risco, ele tem que responder por isso. Não, tudo bem, traz aqui de volta, leva outro, e depois você vai lá para o cara que levou ele, leva outro. Não precisava ter lei para isso. Direito de arrepender de uma compra, que foi muitas vezes levado por um vício de vontade. O que é vício de vontade? Eu exerci algo que não fazia parte da minha vontade, comprei num momento ali de uma propaganda tão bem feita que me iludiu. Mas azar de quem foi iludido. Mas é assim que é a vida. Azar de quem foi iludido, sorte de quem ilude. Onde é que está o critério de respeitabilidade? Então não precisaria termos isso, porque aquele que está dentro da regra do buscar primeiro o reino de Deus, vai fazer tudo dentro de conformidade, em conformidade com respeito consciencial. Então, é nesse sentido que a gente precisa interpretar essa questão dos valores espirituais. Você pode trazê-los. Mas eu achei, achado não é roubado. Não, achado não é nem furtado, em tese, mas o achado tem um dono, em tese. E eu poderia primeiro exaurir todas as possibilidades de achar o dono, em tese, para depois eu poder dizer que aquilo seria meu, em tese. Ou se eu não tenho um dono, quem seria o dono para todos, que poderia beneficiar todos? O Estado, então que eu levasse isso ao Estado, que o Estado então assumisse isso para localizar o dono ou para aplicar em prol da própria sociedade. Veja, precisaria de alguma regra para isso? Se a gente tivesse o conceito de reino de Deus, precisaria de alguma regrinha vivendo no mundo de Deus, no mundo do reino de Deus, precisava de alguma regra com todo o respeito, né? Você chega lá num banheiro masculino, está lá escrito assim, urine no vaso. Precisava de ter uma coisa escrita para me dizer que aquele lugar era ali? Como no outro você chega e fala assim, lembre-se que alguém usará depois de você. Precisaria me lembrar disso? Não. Se eu tenho a consciência de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não precisa de aviso nenhum. Precisa de um aviso dizendo, jogue o papel no lixo. Precisaria disso? Não. Mas nós não estamos vivendo no reino de Deus. Então é nesse sentido, Juliano, se a gente começar a desenvolver, vai perceber que nós não estamos falando em nos alienar da vida. Nós não estamos entendendo essa realidade da materialidade no próprio dia a dia. Porque, veja, se eu pensasse que eu estou criando uma situação constrangedora para quem vem depois de mim, eu já estaria vivendo uma ideia de buscar primeiro o reino de Deus. Não, vou fazer isso não, vai prejudicar o outro que vem. A gente trabalha com aquela ideia, né, do filosófico lá, os coaches, adoram isso, né? Plano de tâmaras, porque você vai mostrar o seu altruísmo, porque a tâmara leva não sei quantos anos para produzir, quem vai se alimentar da tâmara vão ser seus netos, nem seus filhos vão ser. Nós não estamos conseguindo nem jogar o papel no lixo e estamos querendo plantar tâmara. A natureza não dá salto. Então vou continuar falando para plantar tâmara, mas pedindo pelo amor de Deus para jogar o papel no lixo. Vejam a lógica. Então não quer dizer que nós nos apartemos,
Aí as relações comerciais, sim, dentro de critérios de respeitabilidade. Por que eu vou tentar? Eu acho muito interessante quando a pessoa vai negociar uma coisa, a pessoa fala assim, eu peço mais caro para baixar. O outro que está comprando fala, eu ofereço mais barato para subir. Que lógica é essa? Lógica negocial, não, lógica individualista. Porque se eu já der o preço justo, o outro já der a oferta justa, não tem que se preocupar com isso. Ah não, mas joga na canela, depois você sobe. O outro atinge na cabeça, depois você desce. Todo mundo parte do princípio que está pedindo mais e o outro parte do princípio que está oferecendo menos. Para no final chegar no preço, em tese, justo. Por que já não parte do justo, então? No mundo de provas e expiações estamos assim, mas quem sabe no outro não seja assim. Então, eu vou me apartar por causa disso? Não, é só dizer, olha, é tanto. Não, baixa um pouco, não, já estou te dando o preço que tem que ser mesmo, acabou, não vou baixar mais. É o que eu posso. Há lugares, há países que não tem essa pechincha mais. Porque já sabem que o preço que está ali é justo. Agora, e alguns estranham quando chegam aqui no nosso país e observam essa cena. Peraí, mas o preço não era tanto, você está chorando para baixar mais ainda? Estou, mas e o cara lá, ele não vai ganhar? Não, mas ele está ganhando muito, ele já põe acima. Olha a lógica. Então, a gente tem que pensar nisso. É nesse sentido que a gente observa, então, a ética com olhos do mundo espiritual. Não quer dizer que não haja lucro? Lógico que há lucro, porque é natural, desde que não seja em prejuízo de outra. A verdadeira riqueza, coloca os espíritos lá na lei do progresso, que é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outro. Eu não dei prejuízo para ninguém, não tirei de ninguém. Tem um conhecido, um amigo, muito amigo até, que tinha um sítio, uma fazendazinha, isso lá na Megalópolis, onde eu nasci, em São Gotardo, que moravam duas senhoras viúvas, que à época, isso lá nos anos 70, o pessoal chamava de as irmãs mudas, né, as mudinhas, eles falavam assim. Eram duas senhoras que não falavam, eram mudas, e já mais velhas, viviam ali. E aí um dia, elas estavam já cansadas de trabalhar na roça, falaram, vou vender, falou não, né? Pensaram, vou vender a terra, e ofereceu para essa pessoa, esse meu amigo, e que era vizinho, né? Era a terra dele, e elas ficavam ali no canto, perto do rio. Falei, não, eu compro, né? Olhou a área, foi lá, comprou a terra. E quando foram passar a escritura, percebeu-se no registro que aquelas terras já eram do meu amigo, desse meu amigo. Quando ele comprou, ele não percebeu que ele comprou, já tinha a pessoa lá, e na época não tinha georreferenciamento, era árvore tal, no cupim tal, no córrego tal, e ele percebeu que já era dele. Aí a pessoa, o cartorário falou, o senhor está comprando coisa que é do senhor, ela está ocupando. Ele falou, não, eu não estou comprando coisa que é minha, eu estou comprando coisa que é delas. Não, mas essa é do senhor. Eu não sabia que ela era minha, eu nunca usei como minha, então elas não eram minhas. Sempre foram delas, então, porque se fosse minha, eu teria me usufruído delas, como eu nunca me usufruí, que falta elas estão me fazendo? Nenhuma. Então eu vou pagar o preço combinado. E comprou aquilo que era dele. Que raciocínio que ele usou? Não, eu não sabia que era minha, nunca usei como minha, não faz diferença para mim isso aqui, em que sentido? Porque eu nunca foi minha. Então, na prática, nunca foi minha. Então, se eu quero agora me usufruir disso, eu vou comprar dela. E acabou. Aí um compadre dele falou assim para ele, seu Zé, se não existir céu, o senhor vai levar uma manta, né? Quer dizer, vai levar um prejuízo danado, né? O senhor está sendo bondoso aqui, vai que não tem céu. O que adianta ser bom? Veja. Então a gente tem que resistir. Aí na visão de um outro pode ser, mas isso é bobo, hein? Que bobo. Mas peraí, ele usou o critério de buscar primeiro o reino de Deus. Porque se no papel constasse que não era dele, ele ia comprar, não iria? Então ele já partiu do princípio que ele ia fazer isso de todo jeito. Então ele já usou essa lógica. Então a gente tem que pensar muito
nesses pontos. E não precisamos nos afastar. É o que o apóstolo Paulo dizia: estejais no mundo, mas não sejais do mundo. Então, a coisa você fala, não, obrigado. Para quê? E dá para conviver? Dá. Jesus não conviveu com os da sua época? E não soube fazer uma separação legalzinha? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Temos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante, que está no item 10 do capítulo 17, que tem por título O Homem no Mundo. É muito interessante essa mensagem. Eu não vou lê-la toda, mas dá para a gente entender o que é o reino, o mundo celestial, o mundo espiritual ser um mundo de referência. Veja o que eles falam. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Ele não falou assim, não deixei neles entrar, não deixei neles demorar, porque a gente acaba tendo pensamento mundano e fútil. Então ele fala, tudo bem, mas não deixa demorar isso não. Não deixe neles demorar. Aí levai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e justiça. Agora veja, não creais, todavia, que em vos exortando, sem cessar, a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis a viver. Veja, não, vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com o sentimento de pureza que as possa santificar. Então estou lá jogando meu futebolzinho, uma pessoa me dá uma canelada, eu falo, desculpa aí, eu bati minha canela no bico da sua chuteira. Pronto, vamos para frente. Meu time perdeu. Pois é, perdeu. Mas quem sabe outro dia ele ganha, bola para frente. Agora eu vou perder a vida, desanimado, vou ficar dando infarto, para que isso? Veja, continuo com as alegrias dali, jogando a bolinha. Né? No meu caso, torcendo para o Cruzeiro, a gente acostumou a perder mesmo. Né? Ultimamente, acostumamos com essa realidade. Mas veja, dá para você fazer isso. É só você não se mundanizar. Estamos lá numa confraternização futebolística e brigando um com o outro. Então, dá para você jogar o futebol, ganhar, perder, bola para frente. E eles continuam, essa mensagem é belíssima. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferentes, no nosso dia a dia, de caracteres opostos aos vossos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre. Olha que interessante. A virtude não quer dizer que eu tenho que ser sério, carrancudo. Veja, a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta que quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir no impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem sucedido, seja a sua bênção pela obra terminada. O que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas, Deus, e nada façais sem que a lembrança dele venha purificar
purificar e santificar os vossos atos. E eles vão seguindo, a mensagem é belíssima. Veja mais um parágrafo. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, com os benfeitores espirituais, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. O que é o silício? Aqueles sacrifícios, ou seja, precisa se matar por isso? Não, ainda uma vez, não. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo a Deus ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que o amam santamente. Olha que perfeição. Está dizendo que, rapaz, você está no mundo, meu filho, toca a vida aí, vai viver sua vidinha. Você conquistou suas coisas, aproveite delas, mas não se torne prepotente, orgulhoso, egoísta, exclusivista. Lembra que você vive em sociedade, auxilie os outros. Quando você vê na lei hoje a finalidade social da propriedade privada, veja, isso é um avanço. Eu sou dono, faço o que eu quiser. Não sou. Você pode fazer o que você quiser, não. Primeiramente falando, não é assim que ele diz? Não sou. Como eu posso fazer o que quiser? Não, a propriedade é sua, mas você tem vizinho, por favor, mantenha o seu lote limpo. Mantenha ele sempre sem mato. Olha, faça uma calçada, porque o pessoal anda na rua e se machuca. Olha, põe um muro, que é proteção para o seu patrimônio e para as pessoas. Fim social da propriedade privada. E se você não fizer isso? Bom, aí vai ser feito, vai cobrar de você pelo poder público, etc. Por quê? Porque senão aquela ideia do egoísmo, é meu, eu faço o que eu quero, deixo juntar bichos, o que for ali dentro e põe em risco os demais. Então veja, a finalidade social da propriedade privada já é um passo de um respeito coletivo a partir daquilo que é meu, ou que está comigo, propriedade. Então veja quantas coisas já tem, quantos ensaios já tem sobre isso. E a gente não está vivendo isolado. Agora é só saber pontuar, viver nesse meio. Pois não, Marcos? Quando a gente muda também, acaba que a gente perde, entre aspas, pessoas, mas você ganha outras também. Sim, quando você muda a sua forma de entender, de conviver, você acaba mudando as convivências também, lógico. Né? Ou pode manter, só que os hábitos vão mudando. Né? E aí você já passa a gostar de outras coisas também, sem desprezar as outras pessoas que gostam de outras coisas. E naquilo que for objeto comum, estamos juntos, hashtag estamos juntos de novo, sem problema nenhum. Então, assim, é legal isso. Não é uma coisa que a gente vai ter que se isolar do mundo. Até porque a vida isolada não nos permite o crescimento. Se nós observarmos, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, quando se fala da lei de adoração, questão 658, 9, não sei, vamos achar aqui, alguma coisa próxima. 657, os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? E eles respondem, não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Agora veja uma frase, Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Ponto. Tudo tem hora, tem momento. Então, são esses pontos, todos, que derivam dessa resposta da questão 85. Vejam que não é uma resposta só certo e errado. Não, qual dos dois mundos é o principal? Não, tem todo um raciocínio, toda uma decorrência nessa resposta em dizer que o mundo espiritual é o principal. Por quê? Porque muda tudo na nossa forma de agir. Tudo. Aí o Juliano coloca, mas quem estuda isso, os espíritos, é que estão questionando, estão refletindo sobre isso, reflexionando sobre isso. Sim, e vários outros também. Porque todas as religiões falam de uma imortalidade. Está faltando uma reflexão mais aplicável.
Porque a imortalidade a gente não vive só depois da desencarnação, a gente vive como espírito que somos na encarnação também, ou seja, eu continuo sendo imortal, morre aqui o corpo, questão 68, do livro dos Espíritos, cessação dos órgãos físicos, a morte, e a gente continua, então continuo seguindo. Então esse é um ponto importante em saber qual dos dois é o mundo principal. Pois não? Simão, a ideia é que nós, ao longo do tempo, vamos tendo mais, digamos, aperfeiçoar nossa consciência e temos essa experiência aqui na matéria, no mundo. Nós sabemos que o nosso corpo físico, material, carne, nos limita, né? A expressão do nosso espírito na sua plenitude, na sua total potencialidade. Perfeito. E essa limitação, por exemplo, o véu do esquecimento que nós temos quando a gente está aqui reencarnado, ele, conforme nós vamos evoluindo, ele vai deixando de existir, ou porque vai diminuindo o efeito desse restringimento. Sim. Muito boa essa observação sua, esse ponto. O véu do esquecimento, no caso, ele atua no subconsciente? Sim, no caso, no consciente. Tem um superconsciente? Ele atua no consciente. Vamos lá. Vamos fazer a ponderação que ele faz. Estamos encarnados, nós temos o véu do esquecimento. Ou seja, a gente não tem uma noção do passado, não tem lembrança dos passados, das diversas encarnações. E, de certa forma, acrescentando, isso dá uma ideia de que nós estamos recém-criados, que eu sou um ser completamente novo, porque eu não lembro de mais nada. E poderoso, isso fica no inconsciente. Veja, suponhamos que isso aqui seja uma pessoa de lado, para facilitar o entendimento. Porque se eu fizer de frente vai ser assim. E uma pessoa inteira vai ser assim. Eu nunca passei disso. Mostra que nem tudo evolui. E se for mulher é assim. Nunca evoluiu no meu desenho. Então veja, nós temos aqui uma divisão, né? Nós temos na estrutura do ser, vamos dizer assim, um campo que nós chamamos de consciência, um campo que nós chamamos de subconsciência, um campo que nós chamamos de superconsciência. É a ideia que André Luiz nos traz da casa mental, lá no livro Mundo Maior. Depois ele dá lances disso na Evolução dos Mundos. Então, ele chama de casa mental porque seria o equivalente a um sótão, a área social e ao porão de uma casa. O que você põe no porão? Coisa que você não usa mais. As quinquilharias, guarda no porão. O que você põe no sótão? As coisas novas que você ainda não usou. Guarda lá em cima, que é um lugar protegido, presente de casamento, depois um dia eu uso. E o que está na área social da casa? O dia a dia. Então ele chamou de consciente o dia a dia. Por isso eu chamo de casa mental. O dia a dia. A encarnação. O subconsciente, o meu passado, encarnatório. O superconsciente, o local dos ideais sublimes. Aquele campo assim que um dia eu vou precisar dele, um dia eu uso. Onde estão nossos elementos de contato espiritual. Quando fazemos uma prece, nós acessamos o superconsciente. Quando nós buscamos inspirações, nós acessamos o superconsciente. E há um certo momento da vida, questão 385 do Livro dos Espíritos, que essa questão subconsciente e consciente começa a aparecer. Porque na fase infantil, questão 383 do Livro dos Espíritos, que você bem disse, nós espíritos estamos como que obnubilados, né? Presos por uma estrutura corporal incipiente, que não nos permite nos mostrar como nós somos. Então é uma fase que nós mais aprendemos do que demonstramos. É a questão 383, vamos dar uma lida lá. Eu faço uns parênteses grandes, né?
Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Então, a finalidade da infância, sou mais acessível. Por quê? Estou ainda com estruturas fisiológicas, fisio-orgânicas, anatômicas, por assim dizer, não desenvolvidas, a ponto de eu conseguir me mostrar como espírito que sou. Então, sabe que eu estou assim, o que eu faço? Aprendo. Observações. O espírito não é infantil. O corpo é que está na infância. E o espírito não consegue se mostrar. É como que obnubilado, preso, pressionado. Não tem como mexer, ou seja, não tem como exercitar. As revoluções evolutivas da própria natureza, infância, adolescência, etc., vão mostrando. Aí na questão 385 ele pergunta, por que numa determinada idade, vamos fazer a pergunta exata então, qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em uma certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Eles respondem, não, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como realmente ele é. Então naquela fase a gente começa a trazer não as lembranças do passado, mas os fulcros, os impulsos da minha personalidade que estava ainda obnubilada pela estrutura física. Suponhamos que do passado eu traga 3 sinais negativos e ali no presente eu só ganhei 2. Qual é o saldo? Menos 1. Qual que é a minha personalidade? Mais a do passado do que a do presente, ou seja, a minha personalidade não é boa, não vai estar boa. Como é que eu faço? Opa, vamos buscar os ideais sublimes, vamos buscar reflexões outras, aprendizados novos. E se é o contrário? E aqui foi 2 negativos, mais 3, mais 1. Naquela fase ele pode mudar a sua personalidade, sua característica, sua apresentação, isso fica mais dócil. Mas sempre teremos uma fase de turbulência. E olha que a adolescência está sendo questionada desde a época de Kardec. Mais precisamente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica, quer dizer, dócil, bonzinho, de repente fica um trem danado. Né? Não, é o espírito que retoma a sua natureza. Aí o véu do esquecimento continua no sentido de não lembrar quem eu fui, ou em outras encarnações, mas a minha personalidade contida começa a aparecer. O espírito Cassimiro Cunha, no livro Poetas Redivivos, ele faz uma trovazinha para a época da infância, para os pais. Ele fala assim: resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança do futuro é a foto viva dos pais. Ou seja, o que ela retiver ali de aprendizado, ela vai levar para frente, bom ou mal, e vai contrabalancear com o que já vinha antes. Então veja a didática do véu do esquecimento. Se eu me lembrasse de tudo do passado e recebesse como filho alguém que no passado me maltratou muito, como é que eu trataria isso? Com amor paterno? Ou com a proteção? Agora você vai ver. Quando você está desse tamanhozinho, chá comigo. Mas como eu me esqueço, é meu filho. Amor desenvolve. Aí desencarnamos, encontro esse meu filho lá depois, eu estou lá, ele chega e fala, danado, agora eu estou percebendo, você, meu filho, foi aquele meu algoz do passado, né? Foi, pois é, mas agora você foi meu filho, já esquece aquele passado, te amo tanto. Não, resolveu. Olha a didática do esquecimento. Por que eu tenho que ter esse véu? Porque senão, sem o véu, eu não agiria como se eu tivesse solto, como se eu estivesse começando de novo. Aí nós entendemos a frase do apóstolo Pedro, lá na sua epístola, primeira epístola, o amor cobre uma multidão de pecados, de erros, ou seja, veja o véu do esquecimento, a didática dele no processo encarnatório. Mas isso são cenas de um capítulo futuro, quando nós estamos estudando o princípio reencarnação. A gente vai entender essas dinâmicas. Mas clareou a sua pergunta, a sua ideia? Quer fazer alguma acréscimo? Na verdade, assim, o intuito
é que se nós estamos aqui para... O foco é o mundo espiritual, e a gente está aqui para espiritualizar, no caso, as condutas materiais. No caso, por exemplo, ao longo do nosso tempo, ao longo do tempo da nossa evolução, vai ficar cada vez mais fácil expressar as Sim. boas condutas. Sim. E, na verdade, é o nosso subconsciente que, digamos... O que está vindo do meu passado? Ou o superconsciente? Não, o que está melhorando aqui? Cada encarnação eu estou colocando mais sinais. Percebeu? Então o que vem vai sempre sobrepondo aquilo que eu estou pegando agora. E aqui na encarnação presente estou também aprendendo mais. O que está acontecendo nesse momento? Conjuminância. Agora o superconsciente, eu busco em desespero pela prece alguma ajuda para melhorar. Mas se eu estou evoluído, eu busco para exultar a Deus. Eu busco para o louvor a Deus. Eu busco para o agradecimento a Deus. Então, tudo depende desse nível. E à medida que você vai passando, veja, o seu conjunto, porque o que nós temos que lembrar é que nós não somos o ser do consciente, ou seja, o ser do momento. Nós somos a soma desses dois. Ou seja, eu sou o ser que já encarnei várias vezes e tenho todo o meu saldo. E esse saldo, ele vai sendo melhorado com a minha evolução do presente. E aí, a evolução do presente hoje, numa outra encarnação, ela é o quê? Evolução que veio do passado, lá no subconsciente. Então o processo de evolução, ele é por sedimentação. Eu vou sedimentando as minhas conquistas, os valores positivos. E vou cristalizando os negativos e não mais tendo. Aí cada vez mais evoluindo. E aí passado sempre será bom, presente bom, futuro bom, porque o espírito não retrograda. Então vem do sub, porque sou eu, é o meu histórico. Então o que eu tiver de história vai chegando. Em doses, mas vai chegando. Por isso que eu fui explicar essa casamental para ver o que vem daqui. Que o que eu sou é isso aqui, a soma desses dois. A encarnação presente é a ponta do iceberg. O que eu estou, tem mais para baixo. A estrutura toda ali. Deu uma ideia? Max? Por exemplo, nós não vamos para a questão 114 para frente hoje. Quando aparentemente a pessoa já adquiriu certos conhecimentos, mas de repente ela comete algum ato que coloca aquilo por terra. Então é que na verdade ela não aprendeu mesmo. Você acabou de dizer, você usou um advérbio aí. Aparentemente evoluiu. Aparentemente não evoluiu. A gente se projeta muitas vezes, achando que é mais do que é melhor do que é. E na verdade, somos o que somos, temos um passo que não era mais uma prova do que uma evolução. E aí não estou retrogradando, eu dei um passo para ir à frente, mas eu não fui à frente. E aí eu não voltei, estou como estava. Passo para ir à frente são os dois pés, eu não volto mais. Mas enquanto estou dando um passo só, um pé lá e outro cá, o que está acontecendo? Prova, elemento de teste. Então é o advérbio que você usou, aparentemente. Certo? Deu uma ideia? Bom, e aí, ainda na questão dos mundos, Kardec faz uma outra pergunta. Considerando então que o mundo espiritual é o mundo principal, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Sim, respondem eles. Eles são independentes, não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, o mundo espiritual poderia existir sem o mundo material? Sim.
Porque se o mundo espiritual preexiste ao material, sobreexiste ao material, quer dizer que o mundo material poderia deixar de existir ou nem ter existido. Mas existindo é porque há necessidade dos dois. Para um estágio de aprendizagem, um estado de aplicabilidade. Aprendizagem, aplicabilidade. E se tiver só o mundo espiritual? Tudo bem, aprendizagem, aprendizagem, aprendizagem. Mas essa aplicabilidade na matéria que dá essa ideia do esquecimento das coisas, que está começando de novo, essa liberdade que a gente acha que está tudo do zero, a gente não teria. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. Não publi lá 230. Por isso que eu digo a vocês que nós não temos como seguir o Livro dos Espíritos assim, sequenciadamente. Nós temos que buscar várias questões, porque tem assuntos que são tratados de forma mais profunda em outras questões. Veja 230, que a gente usa muito para tratar 132, mas podemos usar também para tratar essa questão 86. O espírito progride no estado errante, ou seja, na erraticidade, no mundo espiritual, pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, onde é que eu estagio o aprendizado? Aqui. Então é importante, é necessário o processo encarnatório. Então é necessário o mundo material. Mas ele poderia nunca ter existido. Tudo bem, teria outro mecanismo, talvez não tão didático como esse, que é o mecanismo da encarnação, do estar encarnado, do estar na Terra, que é a questão 132, porque depois nós vamos chegar nela, a finalidade da encarnação dos Espíritos, que é o progresso do próprio Espírito. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E é interessante que depois eles acrescentam na resposta. A encarnação tem também uma outra finalidade, que é colocar o espírito em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Que é o que o André Luiz chama de co-criadores em plano menor, na Evolução em 2000. Engraçado que você falou desse aspecto didático, né, do esquecimento. Também tem outro aspecto que seria muito didático também, são os professores que ele coloca, né, que quiseram colocar no seu lado, os professores gratuitos. Exatamente. E que muitas vezes a gente pode pensar que são aquelas pessoas que são como se fossem pedras em nosso caminho, né, nossos inimigos, pessoas que a gente tem alguma desavença. E que são, além desses, são cada pessoa que convive ao nosso lado, né? Exatamente. E que nos faz contribuir para esse progresso. E essa questão de você, das várias encarnações, apesar do mundo corpóreo ter uma constituição diferente do mundo espiritual, um vai influenciando o outro. Sim. À medida que essas marcas vão ficando, vai influenciando o espírito. Sim. E à medida que o espírito vai evoluindo, também vai influenciando a nova encarnação. Novas condutas, É por isso que nós encarnamos em um órgão, outro órgão. Você tem órgãos mais evoluídos materialmente falando, matérias menos densas, matérias, por dizer, quintessenciadas. Né? A própria estrutura do corpo espiritual, que nós não abordamos ainda, que é o perispírito, esse corpo espiritual que mantém a forma de contato entre eu, o espírito, e o corpo que eu uso, numa condição, por falta de palavra melhor, semi-material. Por quê? Porque ele tem condições de receber do espírito e levar ao corpo, vamos dizer, como um canal, como se fosse um tradutor entre duas línguas. É o corpo perispiritual, que, de certa forma, é uma matriz propiciadora, não determinante, mas propiciadora de uma formação do corpo físico, que é onde eu deixo registradas as impressões
Não é a memória é sempre minha. A memória não é perispiritual, a memória é espiritual, a memória é minha. E uma vez com um corpo espiritual, lógico, é como o meu cérebro material, ele guarda as memórias entre aspas, ou seja, ele veicula isso, mas a memória é sempre minha, porque senão, quando modifico-me de corpo físico, onde é que ficam as memórias do corpo, no cérebro que já pereceu? Não. Aí também o perispírito a gente altera com a mudança de mundos. Então assim, nós vamos estudar depois a questão do corpo espiritual, que o apóstolo Paulo fala com precisão na sua carta, sobre o corpo corruptível, o corpo incorruptível, o corpo espiritual. É muito interessante. E os professores que ele coloca, né? Veja, uma das formas de autoconhecimento é a convivência com o semelhante. Porque na convivência com a outra pessoa que eu me mostro como eu sou, através das minhas reações. Eu posso me educar observando as minhas reações. Por que eu reagi desse jeito? Por que eu reagi de outro jeito? Aí eu posso avaliar. Gente, eu pensei que ia ser calminho, eu acabei soltando os cachorros. Você pode avaliar, mas eu estou por isso que viver em sociedade é uma lei natural, lei de sociedade. Está lá nas leis morais. Porque na convivência eu aprendo, eu ensino, eu aprendo. No relacionamento, basta a gente fazer uma pergunta: como é que nós somos em casa? Como é que nós somos na rua? Entre estranhos. Entre estranhos nós somos educadíssimos. Por favor, me desculpe, você primeiro, não, pode ficar à vontade. E em casa? Isso é meu, sai, cala, some. Quem nós somos? O de casa ou da rua? O de casa? Em casa eu me mostro como eu sou, na rua eu me mostro como eu quero que os outros me vejam. Então eu posso aprender com as reações que eu tenho em função das ações que os outros praticaram, os meus professores. As pedras do meu caminho eu posso escolher. Eu posso fazer das pedras uma escada e subir. Eu posso fazer das pedras um travesseiro e me repousar. Eu posso apenas tropeçar nelas e cair. Das pedras eu posso fazer uma parede e me proteger. Então, depende do que eu quero fazer com essas pedras, com esses aprendizados. É importante avaliar isso, né? Com o que eu faço com essas pedras. Eu posso simplesmente dar uma de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. E aí? O que eu vou fazer com ela? Jogar em alguém? Ou construir alguma coisa para alguém? Então são professores. As adversidades, as pessoas aparentemente adversas, mas se estão conosco é porque nos são necessárias e nós a elas. Então, tudo isso faz parte da aplicabilidade do mundo material, bem colocado por ele, do mundo material na nossa evolução espiritual. E evoluindo espiritualmente, aplicabilidade na vida material, mudando as condições da própria convivência material. Olha que lógica, que coisa belíssima, que didática belíssima. A importância da inter-relação. E dessa resposta, vejam, que os mundos se interagem, né? Porque, veja, há uma correlação entre ambos e ela é incessante, porque reagem um sobre o outro. Essa resposta aqui nos leva à questão 459 do Livro dos Espíritos, 467, 469 do Livro dos Espíritos, que fala da influência dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Porque se o mundo espiritual interage com o mundo material, significa então que os espíritos interagem com os encarnados, com as almas. E se interagem, quer dizer que se influenciam. Se os dois mundos interagem, quer dizer que eu vou interagir com o espírito. Ele pode interagir comigo, influenciando-me para o bem, para o mal, dependendo da minha própria condição. Eu influenciá-lo também, porque há uma
constante, veja, incessantemente reagem um sobre o outro, veja, porque reagem incessantemente um sobre o outro, o espiritual sobre o material. Aí nós vamos na questão 459, o que temos lá? Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais, pois de frequentemente, em outras traduções de ordinário, são eles que vos dirigem. Eles quem? Os desencarnados. Quais? Aqueles com os quais eu me sintonizo. Posso ser influenciado, ser dirigido pelos bons espíritos, posso ser dirigido pelos maus espíritos, depende de mim. Por quê? Porque isso é que está na questão 467 do Livro dos Espíritos. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Interessante. A 469, por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Vejam, isso está lá no capítulo, influência dos espíritos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos e ações, mas são necessários para a gente entender essa questão 86, que fala da constante inter-relação entre os dois mundos. Não é só o mundo material, no sentido mundo com mundo, são espíritos e encarnados. Então quer dizer que há um processo constante de envolvimento. Ah, mas veja, lá na 459 fala que os espíritos é que nos dirigem, então eu cometi um erro aqui, foi o espírito que me fez fazer isso. Mas a pessoa só leu até 459, não leu a 467. Que lá na 467 fala que nós nos atraímos pelos nossos desejos, nós nos chamamos pelos nossos desejos ou o atraímos pelo nosso pensamento. Então, quem que convidou para ser influenciado? Eu mesmo. Veja. Então, aquele ditado das mães, né, que falam para nós, os filhos, dize-me com quem tu andas, eu dir-te-ei quem és tu, tem que ser invertido. Dize-me quem és tu e dir-te-ei com quem tu andas, porque nós atraímos as nossas companhias. Essa influência pode ser de alta elevação, pode ser da nossa, dependendo de como eu sou, quem eu sou, que sentimento eu trago. Se eu sou uma pessoa bondosa, quais influências eu tenho? Bondosas. É fácil entender uma sintonia de rádio. Você sintoniza numa rádio, aqui em Patrocínio temos trocentas rádios, você sintoniza em uma delas, as outras desapareceram? Não, elas estão no ar, as ondas estão no ar. Só que o dial foi colocado para uma rádio e só vai pegar aquela. Se eu mudar a sintonia, aquela rádio desaparece? Não, aquela onda? Não, continua no ar. Só que agora eu vou captar outra, porque eu escolhi, eu me sintonizei. Então, veja, é um processo de sintonia. As ondas estão no ar. E dependendo da posição do dial, eu vou sintonizar com uma delas. Então foram elas que me acharam ou fui eu que as atraí? Quando eu fui lá e ajustei o dial. Hoje não tem mais dial, né? Hoje é digital. Ou eu ajustei? Então é fácil entender essa questão da influência da 467. Eu fui lá e sintonizei e atraí. Desintonizei, saiu. Sintonizei com outra, atraí outra. E a hora que eu voltar para aquela anterior, ela continua. Vou captá-la, porque elas estão no ar. Então é importante perceber isso. E lá no livro, nos domínios da mediunidade, no capítulo 15,
André Luiz nos traz um título chamado Forças Viciadas. E ali ele mostra essa questão de sintonia. Ele mostra, por exemplo, um escritor, jornalista, escritor, que descobriu algo ruim sobre uma outra pessoa, algo que depunha contra a índole daquela outra pessoa, e ele foi além do fato. Ele aproveitou e, vamos dizer assim num verbo mais nosso, descascou a crítica ferina àquele que teve um desvio de personalidade, e ele tornou isso público e foi escrevendo, colocando coisas e escrevia com gosto do tipo, agora eu estou te desmascarando, agora. E aí André Luiz narra a cena espiritual. Naquele momento ele estava envolvido por espíritos que ele dizia que o abraçavam, e como que uma gosma horrorosa e fétida descia-lhe pelo rosto, influenciando o seu campo mental, para que ele cada vez mais agredisse verbalmente, falando daquela pessoa. E relata um outro caso, de um socorrista paramédico, numa ambulância, atendendo as pessoas, e foi atender um acidentado, e envolvido com muito carinho e muito amor, estava ali dando os primeiros socorros, e do mundo espiritual, André Luiz olhando a cena, um conjunto de espíritos socorristas ali derramando ondas de luz na estrutura mental daquele socorrista, daquele paramédico, para ele prestar o concurso àquele necessitado, pelo carinho que ele tinha por essa profissão que ele desenvolvia. Então ele relata as cenas. Olha, aqui é o mundo material, deixa eu contar a cena espiritual que está por trás aqui. Por isso ele chamou de forças viciadas. Então, nós vamos nos sintonizar com aqueles espíritos que se sintonizam com um nível energético, de energia, de vibração, de sentimento, que nós exalamos. Isso é a questão 86, inter-relação entre os mundos. Isso é a questão 459, a 467, a 469, a relação entre os dois mundos. Deu uma ideia, gente, desses dois mundos? Do que é esse capítulo de 3 questões somente? Esse tópicozinho só com 3 questões? Deu uma ideia? Para a gente entender, então, a importância de perceber o que é o fato, o que deriva do fato, melhor dizendo, do mundo espiritual ser o mundo principal. E o que deriva do fato da inter-relação entre esses dois mundos. E a importância que tem esse mundo material, para o nosso próprio exercício de evolução que vocês dois vêm colocar. Deu uma ideia? Legal. Na próxima semana, então, na 6ª reunião, o Leonardo que vai conduzir, ele vai trabalhar a escala espírita, que está lá da questão 100 à questão 113, sobre a questão dos espíritos, as classes dos espíritos, os inferiores, os superiores e os puros, dividido nas subordens, né, das subclasses, por assim dizer, os imperfeitos e assim segue, até os espíritos puros, classe única, por assim dizer. E aí, depois nós seguimos com aquelas questões de evolução, a 114 a 20. Tá certo? Como eu disse no início, nós não íamos preocupar-nos com as reuniões para ter começo e término obrigatoriamente de um texto, de um tópico. Nós iríamos, enquanto possível, desdobrando o tópico, independentemente se terminou ou não terminou naquela reunião. Então, na outra começamos de onde paramos, mas ainda estudando o princípio chamado Espírito. Legal? Podemos encerrar? Alguma observação, alguma pergunta, alguma acréscimo? Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedindo as bênçãos para o nosso dia a dia e a proteção para as nossas famílias, nós mesmos, em quaisquer lugares e momentos em que estivermos. Pedimos-te ao Senhor, inspira-nos em todas as nossas escolhas e nossas ações, para que o sentimento do bem possa sempre estar presente em nossas atitudes. Fica conosco aqui, ó Jesus, e guarda-nos junto de Ti, em paz. Que assim seja.